O versículo 13 diz que esse filho mais moço vai chegar para o pai e vai pedir parte da sua herança, e o pai vai entregar, e depois que ele pegar parte da sua herança, ele vai para um país distante, ok? Aqui nós vemos o fenômeno contrário do avivamento, que é o distanciamento de Deus, que é o rompimento da relação com Deus, que é a piora da relação com o pai. Ele vivia com o pai, ele vivia na casa do pai, ele era dependente do pai. Quando ele pega parte da sua herança, o texto diz que ele vai para uma terra distante. É muito provável que ele continuou o vínculo com seu pai de alguma forma, mas muito limitado, né? Muito limitado. Deus não deixou de ser pai, e esse pai não deixou de ser pai do seu filho, mas a relação entre eles ficou limitada. Isso é uma dinâmica contrária do avivamento. E por que esse jovem fez isso? O distanciamento aqui é resultado de uma busca por independência. Se você olhar o versículo 12 da sua Bíblia aí, você vai ver isso. O mais moço disse ao pai: dá-me parte dos bens que me cabe por herança. O pai repartiu os seus bens. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. O que esse moço pensou? Eu vou pegar aquilo que me cabe na minha herança e eu vou administrar. Eu não preciso depender mais do meu pai. Eu consigo administrar minha vida com o que eu tenho. Eu consigo administrar minha vida a partir do modo de pensar. Eu consigo administrar minha vida. Eu não preciso mais do pai. Não preciso mais estar perto dele. Não preciso mais de vínculo com ele. É senso de independência. Senso de dependência. E aí, o resultado desse senso de independência está no versículo 14. Olha na sua Bíblia. O que ele fez? Primeira coisa, versículo 14. Ele gastou tudo o que ele havia recebido do pai. Ele achava que ele conseguiria viver com a sua parte na herança. Não sabia que o pai produziu o tempo todo para sustentá-lo. Primeira coisa que aconteceu quando ele começou a viver independente foi que ele gastou tudo. O texto diz: depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, né? As surpresas acontecem o tempo todo, entende? Não é só no nosso dia. No dia de José foi a mesma coisa. Nos dias de José, nos dias desse moço foi a mesma coisa. Ele foi surpreendido. Se ele estivesse na casa do pai, mesmo diante de um contexto de fome, ele estaria sendo guardado, sustentado e alimentado pelo pai. Mas ele havia desistido, ele havia decidido viver distante do Senhor. E aí, o texto diz que ele gastou tudo no versículo 14 e começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os campos para cuidar de porcos. Olha o contexto. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Comece a pensar sobre o tipo de vida que ele vivia na casa do pai, perto do pai, e o tipo de vida que ele está vivendo agora. Pense sobre o tipo de vida que ele vivia quando ele era totalmente dependente do pai, e o tipo de vida que ele está vivendo agora, quando ele é o administrador da sua própria vida, quando ele vive independente do seu Senhor. Esse é o filho que representa Israel. Israel, que é o povo de Deus. Israel, que era o povo cuidado por Deus. Israel, que era o bichinho de Jacó, a menina dos olhos de Deus, quando estava na casa, quando estava dependente do Senhor, quando vivia totalmente dependente de Deus. De repente Israel se distanciou do pai, e o que está acontecendo nesse contexto? Roma subjuga Israel. Mas essa não é a realidade apenas de Israel, essa é a realidade de muitas pessoas dos nossos dias. Muitas pessoas nos nossos dias que são filhos de Deus, que tiveram um vínculo com o Senhor, que viveram uma vida durante um tempo sob dependência de Deus, sendo cuidado pelo Senhor, mas em algum momento da sua história decidiu ir para longe de Deus, decidiu viver independente. Eu não preciso de Deus, né? Eu não preciso do Senhor. O Senhor não tem que ficar, a Bíblia não tem que ficar dirigindo a minha vida. Eu não preciso de orientação do céu. Eu faço aquilo que eu quiser. Entende?
E aí o resultado é uma vida nesse contexto. Então pensa que vida terrível desse filho. Tudo isso porque ele estava diante do pai, mas de repente ele decidiu ir para distante do seu pai. É importante saber, meus irmãos, que apesar de narrar uma parábola, Jesus está falando da condição de um povo no seu tempo, mas de um povo nos nossos dias também. Repito, muitas pessoas estão vivendo longe de Deus, continuam sendo filhos, mas se distanciaram consideravelmente do Senhor e continuam se distanciando dia após dia em busca de uma vida independente. Não querem dar satisfação a Deus, não consultam ao Senhor, não dependem do Senhor. E o resultado desse distanciamento é uma vida miserável. Tem muitas pessoas, irmãos, que deixaram a casa do pai com o mesmo discurso desse moço. Eu continuo filho, mas longe da casa, entende? E aí você conversa com ele sobre estar na casa ou na igreja. Não é interessante, eu mantenho meu vínculo com o pai lá, mas o pai, ele se manifesta entre os filhos também. O pai não vai esquecer dele, nunca. O texto prova isso. Mas o tempo em que vivermos distante do Senhor é um tempo duro, é um tempo difícil, é um tempo de sofrimento, é um tempo de vergonha. Entende? Então olha o que acontece nesse texto. Esse filho distante, ele sofre porque decide se distanciar do pai. Então, preste atenção, a única coisa que uma pessoa consegue ao se distanciar de Deus é viver uma vida de necessidades não supridas. É ser escravo, é sobreviver. E sobreviver é diferente de viver, meu irmão. Já viu quando você pergunta a alguém, como é que vai? O cara fala assim, sobrevivendo, irmão Antônio? Aí tu já sabe, né? Quando o cara fala que está sobrevivendo, o cara está falando, trem tá difícil. É isso, irmãos. Esse filho estava sobrevivendo, passando fome, sendo envergonhado. Deus não quer isso para filho algum, irmão. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para nenhum de nós. E o tempo é de avivamento. O tempo é de nos aproximarmos desse Pai. O tempo é de nos voltarmos para Ele, de voltarmos para a casa dEle e vivermos com Ele. Esse é o tempo. E aí, esse moço, apesar de viver um tempo distante do Senhor, ele fez uma análise do momento em que estava vivendo e falou, isso aqui não é bom, eu já vivi dias melhores. E aí, nós temos uma outra parte do texto interessante, versículo 17, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Ele, porém, caindo em si, reconhecendo a sua condição e reconhecendo que ela não era boa, disse, quantos empregados do meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei-me depressa a melhor roupa e vestir-me, ponde um anel no dedo, sandália nos pés, traga o melhor bezerro, vamos matar, vamos comer e vamos nos alegrar. Por quê? Porque este meu filho estava morto. Qual é a condição do homem distante do pai, irmãos? É de morte, é de sobrevida, não é? Quando ele volta para a casa do pai, o pai diz, agora ele reviveu, ele terá vida novamente. Mas para isso ele precisou cair em si, ele precisou se levantar e ir na casa do pai para o encontro com o pai. Ele precisou reconhecer a sua condição atual. Nada muda na nossa vida se nós não reconhecermos que nós temos uma parcela grande de culpa no negócio, irmãos. Nós não somos santos. As coisas ruins às vezes acontecem na nossa vida e a gente sempre acha
que é o outro, né? É o governo, né? É o vizinho, é o patrão. Nós temos uma parcela de culpa considerável. E esse moço reconheceu que o motivo dele estar vivendo de forma miserável era justamente por causa da decisão que ele tomou lá atrás de sair da casa do pai. Aqui nós vemos a importância de considerarmos nossa atual condição. Não é bom estar longe do pai. Versículo 17, ele caiu em si. Os servos do meu pai têm fartura. Ele se lembra da generosidade do pai. E ele começa a confrontar a generosidade do pai, não é com o comer a alfarroba dos porcos, porque o texto diz que ele tinha vontade de comer, mas nem isso as pessoas davam para ele. Enquanto isso, na casa do pai, os servos tinham fartura de alimento. Está na casa do pai é importante, meu irmão. Depois de reconhecer sua condição, o versículo 20 diz que ele se levanta e vai em direção ao pai. E acontece um encontro maravilhoso. Acontece um encontro maravilhoso porque o pai ama. O pai ama o filho. O filho pode fazer o que for, que o amor do pai continuará repousado sobre o filho. Então, isso é avivamento, voltar-se para Deus, ir para perto do Pai, se aproximar do Senhor. Nós precisamos voltar para casa, irmãos, ir para mais perto de Deus, mas para isso é necessário sinceridade. Nós temos que reconhecer que nós estamos buscando ao Senhor por conta de uma necessidade que é fruto de decisões, de escolhas erradas na nossa vida. Olhe para o momento que você está vivendo hoje, para a sua condição espiritual hoje, e confronte com a vida que Deus tem para você. A Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. E se estivermos perto dEle, certamente nós desfrutaremos dessa vida. Existem pessoas hoje que estão no processo inicial do afastamento. Se afastaram da casa, estão indo para distante de Deus, estão esbanjando, desperdiçando os bens que ainda têm. Mas para essas pessoas a palavra nos ensina o seguinte: não se iluda, porque chegará o dia da necessidade. Chegará o dia que nós teremos de passar por algumas situações. E aí é que nós iremos procurar o nosso Pai. Entende? O texto fala sobre isso para a gente não precisar entrar nesse processo. Mas se a gente for para distante dele, apesar de tudo que a gente possui do ponto de vista econômico e de estrutural, o dia da provação vai chegar. O problema desse moço foi fome, mas nós sabemos que há um monte de outros problemas. Às vezes o problema não é econômico, mas é um problema de saúde, é um problema conjugal, é um problema na família, é um problema na empresa, é um problema emocional, é um problema espiritual. Um dia o negócio aperta, e aperta para quem está distante e para quem está perto. Mas se a gente já está pertinho dele é mais fácil, né, irmã Maria? Chegar diante dele e falar: pai, está doendo. E o pai vai falar: eu estou vendo, eu sei, eu estou pertinho de você, eu estou percebendo. Entende? Nós sabemos que podemos recorrer a ele porque ele está perto. Agora quem está distante fica desesperado, e quem está desesperado age precipitadamente. E há algumas ações precipitadas que não têm retorno, irmãos. Por isso é importante estarmos perto de Deus, estarmos dependentes dEle, porque nada subsiste sem Ele. Nada subsiste sem Ele, irmãos. Já existem pessoas que já estão desejosos pela comida dos imundos, como esse moço aqui, mas porque estão distantes. Mas a palavra diz que o tempo é de retornar, é de voltar. E aí, irmão, seja qual for a sua situação, ainda há tempo de largar a vida de independência de Deus, de distância de Deus, e se aproximar dele, que é Pai amoroso e generoso.
ainda há tempo, irmãos. A palavra diz: coma o pão que sacia a fome para sempre, beba água que nunca mais produzirá sede sobre você. Levante da sua condição e venha para Jesus. Apocalipse fala sobre isso. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Capítulo 22, versículo 17. Vou ler de novo. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Sabe o que é isso? Jesus convidando o filho para voltar. É Jesus falando: é importante você estar perto de mim. É importante nós estarmos juntos. A promessa aqui, irmão, não é de uma vida maravilhosa do ponto de vista humano. A promessa aqui é de cuidado. A promessa aqui é de sustento. A promessa é de pão nosso de cada dia, irmãos, entende? A promessa é de: ainda que andemos por vale de sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A promessa é de que mesmo que te lance na cova com os leões, Ele te preserva. A promessa é de que mesmo que te lance numa fornalha de fogo ardente, Ele te preserva. A promessa é que mesmo que as águas te submergir, você não irá se afogar. A promessa é que mesmo que você tiver de passar pelo fogo, Ele não te queimará. Tudo isso está nas Escrituras, irmãos. A promessa de Deus é que, mesmo enfrentando um contexto de pandemia terrível como nós estamos enfrentando, o Senhor nos guardará. O Senhor preservará a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida, a nossa família. Mas para isso, nós precisamos estar junto do Pai. Nós precisamos declarar dependência de Deus. Nós somos dependentes. Não é declarar independência, irmãos. É declarar dependência dEle. Nós somos totalmente dependentes de Ti. E aí, para concluir, irmãos, nós aprendemos com essa parábola que Jesus contou para aquela multidão que o filho que foi embora representa a humanidade que está distante do Pai, o Senhor. E aprendemos ainda que enquanto a humanidade representada por esse filho que foi embora não reconheceu quanto é ruim a vida distante do Pai, as coisas não irão melhorar. Então reconheça a sua condição, perceba o que você está perdendo, vivendo distante do Senhor. Levante-se e venha para Deus. E não se preocupe, irmãos. Às vezes a gente fala de Jesus para alguém que está distante. Não, como é que vai ser? Deus não vai me aceitar. Eu já falei de Deus para uma pessoa e a pessoa falou: pastor, eu pequei tanto, acho que Deus tem até vergonha de mim, ou tem vergonha de Deus. Eu falei: não, esse Deus que você está falando eu não conheço, não. É porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E Ele é representado por esse Pai. O texto diz, irmãos, que quando esse filho decidiu voltar, ele não foi bater: pai, cadê você? Cadê o Senhor? Não. O texto diz que o pai o avistou de longe. Ou seja, o pai estava na expectativa. O pai sabia que ele não ia conseguir viver muito tempo longe dele. O pai sabe que você não vai conseguir viver muito tempo longe dele. Então aproveita essa oportunidade, essa palavra. Os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão em casa nos assistindo, aproveita essa oportunidade e retorne para o Senhor. Ele sabe que tem sido ruim e sofrível para você. Quando você pensar em se aproximar dele, ele vai correr em sua direção, vai te amar com amor eterno. Amém? Ele vai te amar com amor eterno. E se você está na casa do Pai, se os irmãos estão firmes com o Senhor, se você tem um vínculo com Deus, que maravilha, glória a Deus. Olhe para essa experiência e aprenda que não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a presença do Senhor. E se não há nada igual, não há por que você um dia desistir dele. Amém? Deus abençoe sua vida. Antes de ministrar a ceia, eu queria cantar essa canção. Me ajuda, Marcelo. Santo Espírito, Wesley. Se você puder se levantar para a gente cantar junto e orar.
olhos. Aleluia. Eu sei que o Senhor falou com você. Talvez você fale, pastor, mas eu não estou distante de Deus. Se você não está distante do Senhor, chegue mais perto ainda dele, se torne mais íntimo dele. Mas se por acaso você se encontra afastado dele, fale com ele nesse momento. Renuncie essa vida de independência, essa vida de distante dele.